Olá, seja bem-vinda ao vlog da Kátia. E antes que nós iniciemos o TBT da História do Brasil, eu quero pedir desculpas a vocês, porque o nosso projeto é todas as quintas-feiras. O meu canal produz vídeos de outros assuntos, mas quinta-feira é exclusivo para o TBT da História do Brasil. Mas ontem, infelizmente, porque TBT lembra quinta-feira, né? E ontem, infelizmente, eu tive alguns problemas de saúde na família, tive que passar boa parte do meu tempo em hospital e eu havia já preparado a aula, mas não havia gravado. E aí, nessa brincadeira, passei o dia envolvida nessas atividades, fiquei muito cansada, também não estava tão bem. E acabou que eu não consegui gravar hoje, estou gravando agora de manhã, são 9 horas nesse momento que eu estou gravando para vocês. Eu peço desculpas, eu deixei uma mensagem ontem à noite, porque eu ia gravar, mesmo que eu gravasse à noite fechada antes da meia-noite, seria TBT, né? Mas infelizmente eu não consegui, então eu peço desculpas a vocês, mas estou aqui para cumprir nossa jornada. Espero isso não acontecer mais, vou ficar mais atenta, gravar com antecedência, para poder postar no dia certinho, porque realmente esses últimos dias foram corridos e esse ano, essa semana, eu fiz uma experiência inédita, né, que eu fui gravando 3 dias seguidos, aproveitando que é a Semana do Dia Internacional da Mulher. Inclusive você que está aí do outro lado, se você ainda não assistiu, faz uma maratona aqui no canal, que nós temos 3 episódios especiais sobre a Semana do Dia da Mulher, que nós temos o episódio sobre estupro, o que fazer em caso de estupro, temos um episódio sobre o feminicídio, que é um problema seríssimo que vem atingindo milhares de mulheres pelo Brasil afora. Então esse episódio mostra para você os sinais de que um homem pode cometer feminicídio. E também ontem lancei um vídeo, anteontem, né? Lancei um vídeo sobre o que empodera uma mulher. Então, para você se acha uma mulher empoderada, será que você assista lá para você aprender as dicas, o que é uma mulher empoderada, o que fazer para se tornar uma mulher empoderada, que é o desejo que eu tenho para todas as mulheres nessa semana do Dia Internacional da Mulher. Mulher, empodere-se. Uma mulher empoderada é preciosa e o Brasil precisa de mulheres assim, mulheres fortes, mulheres independentes, mulheres que vão à luta por si mesmas e que lutem por um país melhor, por uma vida melhor, pela dignidade que toda mulher merece. Bom, dito tudo isso, vamos para o nosso TBT? Semana passada nós concluímos falando sobre o sistema colonial, falando sobre as classes sociais que existiam na colônia. E hoje nós vamos falar sobre uma grande crise que vai afetar, que afetou a colônia e é um pouco bem parecida com a crise que nós estamos vivendo hoje, foi a crise do sistema colonial. Nós já vimos que no século XVIII a maior riqueza que o Brasil produziu para Portugal foi o ouro. Só que Portugal tinha mania de vir extrair, 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 nunca replantava, nunca cultivava nada, extraía até o fim, acabou, passa para outra coisa. Começou como? Com o pau-brasil. A hora que destruiu o pau-brasil, que não sobrou nada, passaram para a cana-de-açúcar. A hora que eles começaram a quebrar lá fora, porque a concorrência ficou grande, eles largaram os canaviais de mão, que só não se extinguiram totalmente, porque o açúcar produzido lá serviu para o consumo interno, né? E Portugal ainda vendia um pouquinho para alguns lugares, mas Portugal largou de mão. A hora que apareceu o ouro, Portugal esqueceu os latifúndios, esqueceu tudo e foi investir no ouro. Só que o ouro também foi tirando, 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 chega uma hora que o ouro acaba. E nós estamos, é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Uma coisa que Portugal nunca se preocupou foi com o desenvolvimento do mercado interno brasileiro, ou seja, a produção da colônia para sustentar a si própria. Por quê? Portugal queria explorar de todas as formas possíveis. Ela explorava as matérias-primas, depois ela vinha revender, trazer produtos para cá, para a economia nacional, e ela queria que o Brasil também, que as pessoas aqui do Brasil comprassem seus produtos. Claro que ela não estava nem aí como que o Brasil ia se sustentar. Inclusive, havia leis que permitiam às pessoas que moravam aqui
plantar e colher e cultivar alimentos para se alimentar, porque Portugal não tinha muita coisa do ponto de vista agrícola para exportar para cá, porque se tivesse, eles teriam proibido a agricultura também. Então, como isso era liberado, foi surgindo um mercado interno aqui dentro do Brasil. E esse mercado interno começou a movimentar e a produzir várias coisas que serviam para o consumo interno e parte delas também serviram para exportação. Nós vamos falar sobre isso. Apesar da crise, claro, Portugal estava arrochando ali de toda maneira, criando impostos, levando o máximo de ouro que eles conseguiam adquirir aqui dentro, porque eles estavam atolados em dívidas com a Inglaterra, né? Nós falamos sobre isso. Então, Portugal tinha que haver produção de coisas aqui, mas Portugal não estava interessada com isso aí. O que produzia aqui para o consumo interno podia produzir à vontade. Ela queria o ouro, ela queria coisas que realmente ajudassem que eles saíssem da crise. Então vamos lá. Os produtos produzidos aqui. Os bandeirantes chegaram até a Amazônia e lá eles descobriram o que eles chamavam de drogas do sertão. O que são essas drogas, gente? Vamos falar. A baunilha, que é uma essência que hoje é usada demais para dar sabor a bolos, doces e culinária, né? O pessoal usa muito na culinária. E na época a baunilha foi um grande achado, uma grande descoberta. Os portugueses adoraram e espalharam isso pela Europa, né? Mas ela era consumida no Brasil também. O cacau, quem começou, é uma fruta que vem, né? Um fruto que vem, existe aqui no Brasil e existe ali no México também, na região dos astecas, e eles foram os primeiros a saber lidar com o cacau, a transformar o cacau no pó, então a produzir o alimento à base do cacau. E Portugal achou interessante, levou, começou a trabalhar, a vender esse cacau, e ali na Europa eles vão desenvolver um chocolate muito bom. Hoje todo mundo gosta de comprar chocolate europeu, mas esquece que a matéria-prima sai daqui do Brasil, que é o cacau. Sem cacau e leite, açúcar e outras coisas mais, o chocolate não seria o que ele é hoje, né? Bom, mas isso fez um sucesso enorme lá em Portugal e na Europa toda. O Guaraná, que é da Amazônia, aquela fruta maravilhosa de onde tira a essência que hoje faz o nosso guaranazinho que a gente bebe com gás feliz da vida, né? O guaraná é aquela plantinha que você acha ela ali na mata, parece um monte de olhos te encarando, né? Muito lindo o guaraná. A castanha do Pará também, que é um alimento muito bom. As ervas medicinais, e o detalhe interessante, a Amazônia produz ervas maravilhosas até hoje. E na Amazônia existe um contrabando, ele não é tão divulgado assim, porque ele não agride a natureza. As pessoas vêm, pegam o que quer e vão embora, mas muitos estrangeiros andam pela Amazônia atrás das ervas medicinais. Às vezes, muito remédio que você compra caríssimo, importado, vem das ervas que saem aqui do Brasil, mais especificamente da Amazônia. Pense, então, além disso, a Amazônia produzia temperos e a salsa parrilha, o urucum, produtos que podem ser usados na alimentação, tá? Então, essa foi a grande contribuição da Amazônia no tempo da colônia. Esses produtos serviam tanto para o mercado interno, como alguns, como foi o caso do cacau, da baunilha, do urucum, as ervas e tal, Portugal ainda levava e vendia na Europa também. No Nordeste, nós tivemos a cana-de-açúcar, que já estava no declínio, vamos dizer assim, não era mais poderoso como era, porém servia para o mercado interno, né? E Portugal ainda pegava um pouco também, ainda vendia em alguns lugares, mas Portugal, depois do ouro, Portugal praticamente abandonou os senhores de engenho, o açúcar já tinha concorrência da Holanda com as Antilhas, tinha concorrência a Holanda espalhou o açúcar pela Europa toda, o açúcar que ela produzia nas Antilhas, produzia na África, enfim. O açúcar, e eles refinavam o açúcar, né? Como eu expliquei para vocês, era aquele açúcar branquinho, o açúcar de Portugal já estava mais para o mascavo, então já não estava mais tão interessante assim. E Portugal cresceu o ouro. A hora que veio o ouro, vamos para o ouro, que era mais prático e mais negociável, né? Então, Portugal continuou com o açúcar, mas além do açúcar, o Nordeste produzia algodão e tabaco. O tabaco, para quem não sabe,
é aquela substância de onde vem o cigarro. Hoje, é claro, o cigarro que a indústria fabrica hoje, ele tem pouquíssimo tabaco, porque ele tem nicotina, tem alcatrão e outras substâncias mais que eles põem para fazer o tabaco render, e tabaco que é bom tem muito pouco. Mas nesse tempo que eles vendiam o tabaco puro e faziam aqueles cigarros, e nessa época aqui do Brasil colonial, século XVIII, não havia ainda o conhecimento dos males que o cigarro faz. Então, o cigarro era considerado até benéfico, então era uma cultura, era normal as pessoas fumarem, principalmente os homens, era chique fumar. Tinha gente, inclusive, que dizia que cigarro fazia bem para o pulmão, olha que absurdo. Então, vendiam muito tabaco, certo? E isso, o Nordeste, principalmente o tabaco ali na Bahia, é muito produzido e foi muito vendido pela Europa, por Portugal e também aqui dentro do consumo interno. O Rio de Janeiro se destacou com a produção da cana-de-açúcar e em especial com a produção da cachaça. O Rio de Janeiro produziu uma cachaça muito boa, principalmente ali na região de Paraty, e essa cachaça era vendida pelo Brasil, pela colônia toda, e era vendida também, Portugal também levava e revendia na Europa e nas suas colônias africanas. Era uma cachaça muito boa, feita lá em Paraty, principalmente, era a maior região de cachaça ali do Rio de Janeiro. Paraty hoje é um ponto turístico maravilhoso, uma das cidades turísticas do Rio de Janeiro, que vale muito a pena você ir conhecer, e tem sua cachaçinha até hoje. Quem gosta de uma cachaçinha boa, vai lá em Paraty tomar. Minas Gerais, Minas se destacou não só por ser a terra do minério, né? Porque Minas, ou estado lindo, né? Não é porque eu sou filha de mineiro, não, mas Minas é poderosa demais. Que Minas trouxe ouro, Minas trouxe ferro, Minas trouxe alumínio, tanta coisa que se extrai de Minas, né? E Minas ainda é uma terra linda para agricultura, né? Eles foram para lá fazer agricultura e eles viram que eles iam ter que povoar e eles tinham que se alimentar e eles tinham, enfim, tinham que ter seus negócios para se manter na mineração. Então, Minas, o que eles fizeram? Além de plantio, eles descobriram que o clima, a vegetação era boa para a criação de gado. Então, eles começaram a criar bois. Vou ler aqui as coisas que eles criavam, hein? Bois, cavalos, muito importantes para fazer o transporte de mercadoria de pessoas, porque naquele tempo não existia ainda o petróleo, não existia carro, então as pessoas se locomoviam nos cavalos e nas carroças. Era assim, os precursores dos caminhoneiros foram os carroceiros, né? Os boiadeiros, que tinham carro de boi, carroça com cavalo, com mulo, com jumento, né? Mas em Minas, o forte foi boi e cavalo. Eles criavam porcos, criavam galinhas e plantavam milho, feijão, arroz, mandioca. E também uma coisa que Minas viu, como o gado se deu muito bem lá em Minas, Minas também se tornou um grande produtor de leite. Então, para esse leite não estragar, para não perder, eles começaram a trabalhar a manufatura do queijo. Então, foram surgindo as primeiras fábricas do queijo mineiro, que é a paixão do brasileiro, é a paixão do mundo, o queijinho de Minas Gerais, que é um queijo muito gostoso, muito bom, que faz o pão de queijo, que você come com tanta receita boa, come puro com café, come com a goiabada, enfim. O queijo foi uma força lá de Minas, né? O povo até tem uma piada que os mineiros estavam guerreando com São Paulo e São Paulo estava perdendo a guerra. Aí os paulistas tiveram a ideia, ó, tá distribuindo pão de queijo ali, ó. E eles foram correndo e perderam a guerra. O povo inventa muita história com o mineiro por causa do queijo, né? A piadinha lá do Rio de Janeiro também, cara, o mineiro chegou no Rio e não queria que percebessem que ele fosse mineiro. Aí ele chega para comprar um pastel e fala assim, ô moço, me vê aí um pastel. Aí o carioca, moço, você quer pastel de quê? Ah, eu quero um pastel de carne, eu quero um pastel de queijo. Se entrega, né, na hora. Falou de queijo, é com o mineiro mesmo, enfim. Então, o mineiro ficou famosão por causa do queijo, dessas manufaturas maravilhosas aí do queijo. Bom, além disso, eles sabiam trabalhar o toucinho, e até hoje eles trabalham isso muito bem, fabricavam linguiças deliciosas, né?
E também eles tinham manufaturas, porque eles foram descobrindo ferro, outros minerais ali, né, extraindo da terra, então eles já começaram a produzir enxadas, machados, ferramentas para eles, começaram a desenvolver uma metalurgia. Agora o detalhe interessante, enquanto Minas estava trabalhando essas coisinhas pequenas, a Inglaterra estava vivendo uma fase muito importante que nós vamos comentar mais adiante no próximo TBT, sabe o que é? A Revolução Industrial. Só que nem a Inglaterra, nem Portugal, principalmente Portugal, que era a dona do pedaço aqui, né? Portugal não queria que o Brasil progredisse. Nós vamos falar com isso já, vamos falar sobre isso já já. Mas mesmo à revelia, os mineiros estavam começando a criar suas manufaturas e a vender essas mercadorias e a ganhar dinheiro com elas. Então Minas estava com um progresso muito bom, não só pelo ouro, mas pelas descobertas, né? Pela agricultura, pela criação de gado, pela produção de leite e pelas primeiras fábricas, ainda que humildes, ainda que pequenas manufaturas de queijo e manufaturas de metalurgia, mas Minas estava progredindo sim, e Portugal estava de olho nisso. Bom, o algodão, vamos entrar no forte agora. A Inglaterra estava no auge da Revolução Industrial, produzindo máquinas, comprando máquinas, o ouro que entrava lá das dívidas de Portugal estava sendo muito benéfico e a Inglaterra estava num progresso incrível, tanto que ela vai se tornar a maior superpotência dessa época, a Inglaterra. Então ela vai produzir muito tecido bacana e esses tecidos vão ser vendidos para o mundo inteiro, inclusive para Portugal, que revendia pelos olhos da cara aqui no Brasil. Agora detalhe, o tecido que a Inglaterra produzia era fruto do algodão que nós plantávamos, ou seja, o algodão saía daqui cruzinho, Portugal levava, vendia para a Inglaterra, ganhava dinheiro. Aí depois Portugal comprava o tecido pronto da Inglaterra e revendia para nós, ou seja, a gente aqui, o Brasil, não tinha direito de produzir o seu tecido. Aqui no Brasil, o algodão só era produzido em pequenas manufaturas, produziam tecido, um tecido grosso, pano de saco, famoso pano de saco que a gente usa até hoje para fazer paninho de prato, né? Então, fazer sacas para transportar alimento, transportar o açúcar, o arroz, o feijão, e nessa época aí, principalmente, transportar o açúcar, que era o forte aqui no Brasil. Então, fazia sacas de açúcar e também servia para fazer roupinha para os escravos. Para o escravo não andar nu, ele vestia roupas de algodão cru fabricado aqui no Brasil. Agora, fora isso aí, não. O algodão saía puro daqui, novinho lá, ele era trabalhado, manufaturado, transformado em tecido e voltava na forma de tecido e era vendido pelos olhos da cara de Portugal. Portugal cobrava caro por esse tecido. Claro, ela era atravessadora. A Inglaterra não gostava disso, porque a Inglaterra, o sonho dela era negociar diretamente com o Brasil, porque ela poderia fazer umas promoções e sair do lucro maior do que passando para Portugal e Portugal revendendo aqui. Então, a Inglaterra não estava muito satisfeita com esse negócio, não. Mas, enfim, né? Era o que eles tinham naquele momento. Os alimentos aqui eram produzidos da forma mais simples, eu já falei isso no TBT anterior, em TBTs anteriores, que eram nas fazendas, né, terras que os grandes latifundiários cediam para empregados, eles cultivavam ali, e esse cultivo era responsável pela alimentação do país todo. E essa produção foi muito preciosa para o Brasil, porque ela gerava emprego, né? Os pobres, os brancos pobres que vinham lá de Portugal tentar a fortuna aqui, chegava aqui e não dava certo, então arrumava um pedacinho de chão, ia plantar suas próprias plantas, ia produzir seu queijo, ia produzir suas ferramentas, enfim, e principalmente ia plantar nesses pedaços de chão e vender dentro do mercado interno, que Portugal não se importava com esse mercado, o Brasil era livre para vender à vontade, tá? Uma coisa que o Brasil percebeu, quando Minas começou a cultivar, a criar gado e viram que o gado deu certo, eles começaram a criar gado em outras regiões também, principalmente no sul, que o sul foi invadido, como eu já falei, né, invadido pelos bandeirantes. Portugal cresceu o olho, tomou conta e a região sul se estendia até onde hoje é o Uruguai, porque Portugal estava de olho ali na colônia de Sacramento, né? Como eu já expliquei para vocês, estava ali na Bacia do Prata, então ali dava para Portugal negociar, pegar uma prata, que naquele tempo eu não sei porque a prata era mais valiosa que o ouro. Os orientais gostavam mais de prata do que do ouro, então quem achava prata estava feito, né?
Aí a Espanha estava aproveitando o máximo ali da região do Prata, né? Explorando o Rio da Prata e tal. E que Portugal queria estar ali para pegar um pouquinho também. Então era muito importante manter essa colônia, manter essa região ali do Sacramento. Então, como Portugal viu, né, que o pessoal estava indo, se deu bem com a criação de gado, então tá, ficaram criando gado ali no sul e as fazendas, né, dos gaúchos ali, principalmente Rio Grande do Sul, 30% dos trabalhadores ali eram escravos, havia muito escravo no sul. O sul não era como hoje, viu, gente? Antigamente, os gaúchos, se você lê as obras de Érico Veríssimo, principalmente O Tempo e o Vento, ele fala muito sobre isso, que os gaúchos eram pessoas morenas, né? Dos olhinhos puxados, muitos deles, porque às vezes se envolviam com os indígenas e iam crescendo, né? A mistura do branco com o indígena, ia nascendo as pessoas mais moreninhas e tal. E havia escravos também, mas gente branca começou a chegar a partir do século XX, que são os alemães que vêm para cá, também os italianos, né, que vieram para São Paulo e depois eles acabam não ficando ali nas lavouras de café, e aí eles vão acabar descendo para o sul para plantar vinho, uva, né, produzir vinho e outras coisas. Então eles foram proliferando ali no sul. Hoje você vê no sul uma população mais branquinha, mas é fruto dessa imigração alemã e italiana, certo? Mas nessa época não, eram só os portugueses mesmo, os indígenas que moravam lá e os pretos que eram os escravos, certo? Então lá no sul a produção, tudo girava em torno do gado, porque aquela terra dos pampas e tal, eles não se interessaram muito em plantar, eles se interessaram mais em criar gado, já que eles viram que o gado se dava muito bem ali, então eles produziam criavam mulas, jumentos, cavalos e boi, muito boi. Depois eles vão trazer outros gados, mas na época da colônia o boi era o mais forte. E aí a atividade dos escravos era o seguinte, eles trabalhavam nas fazendas, que lá no sul eles chamam de estâncias, né? E os fazendeiros eram os estancieiros. Então eles iam trabalhar para os senhores das estâncias, para os senhores estancieiros. E aí, o que acontecia? Eles matavam gado, eles tiravam leite, eles cuidavam dos bezerros, salgavam a carne. É do sul que vem a famosa carne charque, né? Carne de sol, a carne salgada, que lá no sul eles chamam de charque. E esses locais onde essas carnes eram trabalhadas eram chamadas essas estâncias ganhavam o nome de charqueadas. Nós vamos falar muito dessas charqueadas, muito desse trabalho lá no sul, no período imperial, porque isso vai crescer muito lá no sul e vai surgir pessoas ricas e influentes. E na época do Império, o Rio Grande do Sul vai estar um estado forte, bem fortalecido mesmo, e com uma economia boa e toda baseada nisso aqui, no trabalho escravo, nas fazendas, cuidando do gado, trabalhando com o gado. Bom, além de tudo isso, havia uma coisa muito interessante. Você sabia que o Brasil era riquíssimo em baleias? Havia a caça à baleia. Pasme, a Baía de Guanabara, você podia ir para lá, que você ia ver as baleias pulando, nadando ali, encalhada. Até hoje no Rio acontece uma outra ficar encalhada, mas é raridade. Mas no tempo da colônia, não. Era muito comum ver montes e montes de baleia passeando ali pela Baía de Guanabara, pelas praias, né? Era comum ver isso. Essas baleias serviam para muita coisa. Vou mostrar para vocês. Vou ter que ler porque é muita coisa, eu não decorei, gente. E a baleia, olha só, tudo que era mais interessante, a colônia, ó, monopolizava. Então, não era qualquer um que podia trabalhar com a baleia, não, tá? Que nem o ouro. A baleia era bem fiscalizada pelos portugueses. Então, o que eles faziam? Eles tinham um monopólio do comércio da baleia. Tá? A baleia era usada para quê? Ela servia como alimento. Imagina, uma baleia, quantas pessoas uma baleia não sustentava, quantas toneladas de carne, né? E uma carne de excelente qualidade, hein? Ela servia como comida, ela servia como iluminação, porque a baleia tem uma gordura. E essa gordura era transformada no óleo de baleia, e esse óleo servia para acender lampiões. Então as pessoas usavam isso em casa, depois eles passaram a iluminar as ruas também. Havia os acendedores de lampião, era uma produção, né, de lampiões, eles saíam iluminando a cidade e era com esse óleo de baleia.
O óleo de baleia também servia, sabe para quê? Para fazer massa. Ele fazia a vez do cimento, misturava o óleo de baleia com cal, ali dava liga, rebocava a parede. Olha que interessante, né? Era usado para isso também. Os ossos das baleias eram aproveitados todos para artesanato. E é, as baleias, elas eram capturadas, sabe de onde? Desde Santa Catarina até a Bahia. Então, havia muita, muita baleia. E sabe o que que quase acabou com a extinção da baleia? Não era só o Brasil que caçava as baleias, não. Os britânicos e os norte-americanos observaram esse movimento da baleia, as coisas que tiravam da baleia, tudo que se aproveitava dela, e eles vieram para cá, né? E a Inglaterra, particularmente, ela tomou posse das Ilhas Malvinas, que hoje pertencem à Argentina, fez das Ilhas Malvinas ali um pedacinho delas. A Argentina ficou em briga com a Inglaterra pelas Malvinas até os anos 80, viu, gente? Muitos anos a Inglaterra usufruindo ali das Ilhas Malvinas, tá? E no século XIX, quase que a baleia foi extinção. Aí eles resolveram parar de caçar a baleia, porque eles caçaram tanto lá nas Ilhas Malvinas, ali que era o berço das baleias, que a baleia acabou, infelizmente, né? Quase acabou. Graças a Deus que ainda tem baleia, mas não tem hoje a quantidade de baleia que existia no tempo da colônia. Era uma riqueza incrível. Bom, com todas essas riquezas, com todo esse potencial comercial que o Brasil tem, observe, o Brasil tinha e tem até hoje, né? Você observa que com essas produções, essas coisas todas, poderiam começar a surgir indústria, o queijo, por exemplo, poderiam começar a fazer o queijo crescer, a expandir esses negócios e tal. Mas a mentalidade daquele povo, tudo isso que eles faziam não era para enriquecer, era só para alimentar a colônia mesmo. Eles não visavam o lucro, né? Mas porque era considerado rico, era considerado pessoa influente, pessoa forte, somente quem era dono de engenho, quem tinha seus latifúndios, esses sim eram os grandes ricos. Então, quem produzia queijo, quem lidava com venda de escravo, quem ficava ali naqueles trabalhinhos ali, era ralé, era povão. A elite mesmo, considerada rica, considerada importante, o sonho de todo mundo era ser senhor e senhora de engenho, certo? Essa era a nossa mentalidade. E a sociedade brasileira, pasme, ela era bem dividida nas suas classes sociais. Nós vimos isso semana passada: rico, classe média, pobre e escravo. Cada um no seu lugar, e estava muito bom assim. Infelizmente, essa mentalidade ainda reverbera em muitas classes nossas. Infelizmente, a gente ainda hoje tem pessoas que pensam dessa maneira, que tem que ter o rico, tem que ter o pobre, tem que ter, né? Infelizmente. Bom, Portugal estava passando por maus lençóis, mesmo Portugal, lucrando com o ouro, levando levas e levas de ouro daqui, enchendo os brasileiros de imposto, porque todo esse progresso que nós vimos aqui foi fruto dessa coleta excessiva de impostos, já que ninguém conseguia ter ouro, então eles tinham que se virar, eles tinham que produzir a comida, eles tinham que produzir, então eles iam trabalhando nessas coisas que eu falei para vocês, mas eles estavam numa crise gravíssima, porque Portugal estava entulhando o Brasil de imposto. Gente, ninguém ficava com ouro, não. Portugal queria ouro, 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 era cobrando quinta, era cobrando a derrama, era cobrando não sei o quê, e a tal da derrama era quando a pessoa não pagava o quinto, então vinha com juro, com correção, eles invadiam as casas, procuravam ouro em tudo que era santo do pau oco, levava tudo que as pessoas tinham, porque Portugal estava encalacrada com a Inglaterra, devendo até os cabelos da cabeça, passando uma crise violenta. E para completar, o rei Dom José I faleceu e foi substituído por Dona Maria I, que alguns historiadores chamam de Dona Maria I a Louca. E ela era muito rigorosa mesmo, tanto que aqui no Brasil ela impôs que o Brasil não podia produzir tecido com algodão. O Brasil tinha que mandar o algodão cru, puro, para ser usado na Inglaterra e aí sim comprar os tecidos ingleses através de Portugal. O Brasil só produzia roupinha para os escravos e paninho para ensacar, sacos para ensacar o açúcar e nada mais, e não podia. E ela acabou com as manufaturas de a metalurgia, o queijo ela deixou, não deu muito valor no queijo não, e eram as coisinhas muito pequenas, era as fazendinhas e tal, vendia aquele queijinho, aquela coisinha artesanal, então ela deixou quieto, com o queijo ela não mexeu, mas com
a metalurgia sim. Então, quer dizer, aqui não podia produzir nada, só matéria-prima, só matéria bruta para mandar para eles revenderem, gente. Ai, que tristeza, né? E devido ao transporte do ouro, né, a ganância, o ouro, o diamante, as coisas que Portugal tanto queria, e como o Nordeste já não estava mais sendo interessante, porque lá não tinha ouro, lá só tinha o açúcar, lá só tinha essas coisinhas que não rendem tanto. Então, eles chegaram à conclusão que o ideal era trazer a capital para o Sudeste. Como a cidade do Rio de Janeiro estava mais evoluída, ela então, em 1763, o Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil, porque ele tinha portos, era mais fácil, era perto de São Paulo, era perto de Minas, então era mais fácil para transportar as riquezas que Portugal tanto prezava e tanto queria, que era o ouro, o diamante, enfim, a cachaça do Rio de Janeiro. Então, tudo isso era transportado ali via Rio de Janeiro, tá? Para Portugal. Veja bem, o Rio de Janeiro vai permanecer como capital do Brasil desde essa época até 1960, quando Juscelino Kubitschek vai inaugurar Brasília, e estamos com Brasília até hoje. Creio que vamos continuar para sempre, enquanto essa República Federativa do Brasil existir. Eu creio que a capital continua sendo Brasília. Ninguém nunca mais falou em fazer outra capital, graças a Deus. E, enfim, é isso. Rio de Janeiro passa a ser a capital e Portugal, com todo o arroxo, com todo o imposto, com toda a exploração, Portugal ainda continua encalacrada com a Inglaterra. E agora, como se livrar? Como pagar essas dívidas com a Inglaterra, hein, gente? Que situação! E a colônia, por mais que eles arrancassem daqui, ainda não era suficiente para tirar Portugal dessa crise em que Portugal se encontrava. Infelizmente, para eles e para nós também. Por quê? Se eles eram nossa metrópole, se eles estavam na pior, a gente também ficava na pior. Infelizmente, porque a gente dependia dos mandos e desmandos deles, né? Bom, devido a tudo isso e também fatores que nós vamos estudar nos 2 próximos TBTs que nós teremos, nós vamos falar de história geral, porque enquanto o Brasil está nessa situação aí, engatinhando com o mercado interno, tentando produzir suas coisinhas, e com Portugal ali na rédea curta fazendo a gente sofrer, a Inglaterra estava no auge com a Revolução Industrial, os Estados Unidos vão se libertar da Inglaterra, e além disso surge na Europa o Iluminismo e a Revolução Francesa. E todos esses acontecimentos vão ter uma influência muito positiva no Brasil, porque as pessoas daqui vão começar a abrir a mente para sonhar com uma independência do Brasil, para sonhar com uma República Brasileira, com uma libertação total de Portugal. Então, para vocês entenderem o que vai acontecer no Brasil, vocês vão precisar entender o que vai estar acontecendo lá fora. Então, nossos próximos TBTs vão ser sobre a Europa, sobre os Estados Unidos. Então, fiquem firmes, porque tem muita história para a gente contar. Eu peço desculpa porque os vídeos ficam longos, porque é muito assunto. Infelizmente, a aula de história é muito conteúdo e eu estou resumindo o máximo que eu posso. Então, eu peço a você, se ficar cansativo, você assiste um pouco hoje, aí amanhã você vem e assiste o resto. Mas não deixa de assistir e aproveite para maratonar os TBTs anteriores, porque eles são uma sequência para você entender direitinho as nossas origens, porque o nosso objetivo é conhecer o passado do Brasil para entender o presente e melhorar o futuro. O Brasil precisa de nós. Você vê que em pleno século XXI, essas histórias que eu estou contando para vocês, que são reais, que são fatos que ocorreram no Brasil, é muito parecido com o que estamos vivendo hoje. Ou seja, a nossa história é repetitiva, não há um progresso, mudam as pessoas, mudam as circunstâncias, mas os problemas, infelizmente, continuam os mesmos: impostos altíssimos, matéria-prima sendo vendida lá fora e depois a gente compra o produto pronto aqui dentro, sendo que a gente já poderia estar produzindo esse produto. Enfim, tem muita coisa nossa que ainda não evoluiu. O mundo evoluiu, mas o Brasil ainda tem muito resquício da colônia, infelizmente. Nós precisamos nos libertar disso. E é para isso que nós estamos aqui, para abrir o seu olho, para a gente conhecer a nossa história e mudar, tentar mudar
essa realidade, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada por vocês estarem acompanhando esse TBT. Esse assunto que nós estamos estudando é matéria do 8º ano e é matéria do ensino médio, é matéria de vestibular, então compartilhe com aquele seu amigo, seu parente que vai fazer vestibular, ou que está estudando isso no 8º ano ou no ensino médio, às vezes com preguiça de ler. Vem para cá assistir o TBT, vai me assistindo aí contando essa história que vai te ajudar e muito a entender as aulas de história que você estuda, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.